cristianismo, por cerca de 2000 anos, tem sido colocado sob escrutínio. E em toda a história do cristianismo, cristãos têm sido perseguidos, atacados e a Bíblia em si tem sido o livro mais atacado da história. E mesmo assim, ano após ano, a Bíblia segura o primeiro lugar de livros mais vendidos no mundo. Mas agora, se preparem cristãos, porque o cerco fechou para vocês. Fim da linha, isso mesmo. O grupo islâmico Caravana de Dawa e seus membros, entre eles o Sheikh Abdul, fez a incrível revelação de que Jesus Cristo e seus apóstolos não eram cristãos. E também se a pessoa diz que o Jesus era cristão ou Jesus era de outra religião, que traga diante de nós uma prova divina. Que Jesus Cristo não foi cristão, assim como os seus discípulos também não eram cristãos. Como é que o cristão hoje ele vai expulsar, ou tem esta permissibilidade de expulsar demônios, de curar os enfermos, de fazer milagres, enquanto que Jesus Cristo não era cristão? You serious? Tá aí, cristãos, vocês podem renunciar ao cristianismo porque Jesus Cristo e seus apóstolos não eram cristãos. Você que é cristão e tem um mínimo de conhecimento bíblico deve estar se perguntando: que argumento mais ridículo e sem sentido é este? Are you serious? Pois é, totalmente sem sentido, né? Em uma troca de argumentos e refutações que fiz a um vídeo do Sheikh Abdul sobre a autoridade que cristãos têm para curar e expulsar demônios, ele, sem mais recursos de argumentação, introduz essa falácia de red herring e espantalho para redirecionar o foco da discussão. Falácia de red herring é quando o oponente ele faz uma tentativa de desviar o foco da discussão para outro assunto usando um tópico irrelevante à discussão. Mas o argumento dele segue basicamente da seguinte forma: os cristãos não têm nada com Cristo, pois Cristo não se identificou nem rotulou os apóstolos de cristãos. Este argumento, que só existe no meio popular islâmico, depende muito da falta de conhecimento e ingenuidade das pessoas para se propagar. Você não vai ver nenhum acadêmico usar este argumento justamente porque quem leu e entendeu o Novo Testamento não apresentaria algo tão ilógico como isso. Então, o Abdul ele busca invalidar completamente o cristianismo com uma objeção que, na verdade, não existe. Sendo assim, o problema que este argumento islâmico apresenta contra o cristianismo se chama rótulo. Mas antes de eu apresentar as provas bíblicas mostrando que este argumento islâmico é totalmente nulo, vamos primeiro buscar entender como eles conseguiram criar essa objeção. Essa objeção islâmica ela tem como fonte o Alcorão e a lógica de seu autor. Veja a seguinte passagem. Alcorão, Surata 3, verso 19. Para Alá, a religião é o Islã, e os adeptos do livro, cristãos e judeus, só discordam por inveja, depois que a verdade lhes foi revelada. Porém, quem nega os versículos de Alá, saiba que Alá é destro em ajustar as contas. Note a primeira afirmação do verso, algo que chama bastante atenção, não é? Podemos encontrar outras passagens no Alcorão com este mesmo tipo de foco, como por exemplo Alcorão 5, 3, 3:85, 41, 33, 2, 132, entre outros. E também este mesmo tipo de ênfase é dado ao termo muçulmano, e encontramos várias passagens ao qual o autor tenta rotular personagens bíblicos como muçulmanos, como por exemplo, Alcorão 3:52 tenta rotular Jesus e seus discípulos como muçulmanos. Alcorão 3:67 tenta rotular Abraão como muçulmano. Há várias outras passagens desse tipo. Então, ao ler o Alcorão, você vai perceber que o seu autor busca enfatizar o rótulo Islã e muçulmano. Agora, por que o autor do Alcorão se preocupa em colocar tanta ênfase em um rótulo? Quando estudamos o Islã, a sua história, doutrinas, costumes e práticas, nós podemos perceber que no Islã não há quase nada de novo. As características que compõem o Islã já existiam em alguma outra religião pagã, ou no cristianismo, ou no judaísmo, como por exemplo, os árabes pagãos tinham o costume de fazer peregrinação, conhecido como Hajj e Umrah. Muhammad incluiu essa mesma prática no Islã. Veja, Sahih al-Bukhari, 4996, narrado por Asim bin Suleiman. Perguntei a Anas bin Malik sobre Safa e Marwa,
Anas respondeu: costumávamos considerá-los, ou seja, circular, um costume do período pré-islâmico de ignorância. Então, quando o Islã veio, desistimos de contorná-los. Então Alá revelou: na verdade, Safa e Marwa, ou seja, duas das montanhas em Meca, estão entre os símbolos de Alá, portanto não é prejudicial àqueles que realizam Hajj da casa de Alá, ou realizam Umrah para deambular Tawaf, entre eles. Alcorão, Surata 2, verso 158. Isso aqui está falando uma prática que os pagãos tinham, de ficar circulando e fazer o Hajj e circular umas montanhas, e de uma montanha a outra, que era uma prática dos pagãos. Os árabes pagãos também adoravam pedras, incluindo a pedra negra do Kaaba. Muhammad continuou com a sua prática de adoração a pedras e incluiu no Islã. A Enciclopédia Britânica diz: o principal objeto sagrado na religião árabe era a pedra, um pedaço de rocha ou uma grande rocha, normalmente uma pedra basáltica, negra, retangular ou irregular, de vários baitilos. Baitilos é pedra de meteoritos que eram adorados como deuses. E a mais conhecida é a pedra negra do Kaaba, em Meca, que tornou-se o objeto santuário central no Islã. Sahih al-Bukhari 4376. Narrado Abu Hadia: costumávamos adorar pedras, e quando nós encontrávamos uma pedra melhor que a primeira, nós jogávamos fora a primeira pedra e ficava com o que achamos por último. Mas se não conseguíssemos achar uma pedra, então coletávamos um pouco de terra, ou seja, solo, e em seguida trazia uma ovelha e ordenhava aquela ovelha sobre a terra. Então fazíamos o tawaf em torno disso. Ordenhar é tirar o leite da ovelha. Eles tiravam o leite e jogavam em cima da terra. Então aqui podemos ver que os árabes pagãos não só tinham o costume de adorar pedras, mas também faziam a prática de ambular e ficar circulando em volta dela. Exatamente a mesma prática que os muçulmanos fazem hoje. Adoram a pedra do Kaaba, beijam ela, tocam e fazem o tawaf em volta do Kaaba e da pedra. Muhammad, no início do seu ministério de profeta do Islã, ele buscou simpatizar com judeus e cristãos para tentar ganhar os seus corações, e passou a fazer práticas que os judeus faziam, e depois Muhammad copiou essas práticas e incorporou no Islã, como por exemplo orar em direção ao Kaaba. Sahih al-Bukhari, Hadith 4486, narrado al-Bara: o profeta orou em direção a Baitul Maqdis, ou seja, Jerusalém, por 16 ou 17 meses, mas ele desejava que sua qibla fosse o Kaaba. Então Alá revelou ao Corão 2:144, e ele ofereceu orações em sua mesquita em direção ao Kaaba. Aqui foi quando Muhammad deixou de orar em direção a Jerusalém junto com os judeus e passou a orar em direção ao Kaaba. Os judeus jejuavam num período específico do ano. Muhammad copiou essa prática dos judeus e criou sua própria prática de jejum, Ramadã. Veja, Sahih al-Bukhari 4680. Narrou Ibn Abbas: quando o profeta chegou a Medina, os judeus estavam observando o jejum em Ashura, 10º dia de Muharram, e disseram: este é o dia em que Moisés se tornou vitorioso sobre Faraó. Sobre isso, o profeta disse a seus companheiros: vocês, muçulmanos, têm mais direito de comemorar a vitória de Moisés do que eles, então observe o jejum neste dia também. Sahih al-Bukhari 1892. Narrou Ibn Umar: o profeta observou o jejum no 10º dia de Muharram, Ashura, e ordenou os muçulmanos que jejuaram naquele dia. Mas quando o jejum do mês de Ramadã foi prescrito, o jejum de Ashura foi abandonado. Abdullah não costumava jejuar naquele dia, a menos que coincidisse com a sua rotina de jejum por acaso. Então aqui você vê que é a prática que ele copia, né? Ele criou o seu jejum, o Ramadã, e deixou de fazer a prática igual dos judeus no mesmo dia. Os árabes pagãos acreditavam nas criaturas mitológicas djinns, ou gênios. Muhammad continuou com essa crença e incluiu ela no Islã. O Wikipedia descreve djinns como: djinns são criaturas sobrenaturais na antiga Arábia pré-islâmica e mais tarde se tornou parte da mitologia
e teologia islâmica. Também encontramos sobre a mitologia dos djinns em diversas obras, como Cidades Fabulosas, Príncipes e Gênios de Mitos e Lendas Árabes, escrito por Karaid al-Salih. E há várias outras coisas que poderia citar, mas Ibn Wahhak, no livro Why I'm Not a Muslim, coloca da seguinte forma: as obras de Ignaz Goldziher e Henry Corbin sobre a influência do zoroastrismo no Islã, as obras de Geiger, Torrey e Katz sobre a influência do judaísmo, o trabalho pioneiro de Richard Bell sobre a influência do cristianismo, o trabalho de Wellhausen, Nodek, Hungrond e Robertson Smith sobre a influência do sabianismo e da Arábia pré-islâmica, e o trabalho de Arthur Jeffrey no vocabulário estrangeiro do Alcorão, todos se combinam para nos fazer concordar com a conclusão de Swimmer de que o Islã não é uma invenção, mas uma mistura. Não há nada de novo nisso, exceto a geniosidade de Maomé em misturar ingredientes antigos em uma nova panaceia para os males humanos e forçá-la a cair por meio da espada. Com isso, podemos ver claramente que a única maneira do autor do Alcorão de fazer uma distinção clara entre as religiões é a superenfatização do rótulo Islã e muçulmano, já que sua religião não era nada mais do que uma cópia retalhada de diversas outras religiões. Já na Bíblia, as coisas são completamente diferentes, tanto nos tempos do Antigo Testamento quanto nos tempos do Novo Testamento. Essa estratégia alcorânica de rotulação enfática não se aplica aos princípios bíblicos e à maneira de Deus agir e se comportar na Bíblia. Na Bíblia, o povo de Deus não é movido por rótulos, mas sim pela capacidade e o poder de Deus. E o povo de Deus não era conhecido por um rótulo superenfatizado. Deus na Bíblia se preocupa mais em se relacionar, agir e provar do que falar. Já no Alcorão é o contrário. Deus do Alcorão é um Deus que fala muito, mas não faz nada. Não prova quem dizia ser. E para responder essa objeção popular islâmica, vamos ao Novo Testamento para entender quem são os cristãos. Primeiro, precisamos ver quem é o Messias, qual é o seu propósito. No capítulo 2 do Evangelho de Lucas, encontramos a narrativa do nascimento de Jesus. No momento em que Jesus nasceu, um anjo do Senhor apareceu naquela mesma região para alguns pastores que guardavam seu rebanho de ovelhas durante a noite. E no verso 10 deste capítulo nós lemos: o anjo, porém, disse-lhe: não temais, porquanto vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo. É que vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aqui o anjo anuncia que Jesus veio para todo o povo, que ele é o Salvador e também é o Senhor. A palavra Senhor aqui no grego é Kyrios, que é a mesma palavra usada para se referir ao Senhor Deus. Mais adiante, no mesmo capítulo, fala de um homem, Simeão, muito temente a Deus e guardava confiantemente o cumprimento da palavra de Deus. Ele, movido pelo Espírito Santo, lhe foi revelado que ele não morreria sem que visse o Cristo. E pelo mesmo Espírito, ele foi guiado até o templo onde o bebê Jesus se encontrava. E a partir do verso 28 nós lemos: Simeão o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, ao qual tu preparaste ante a face de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Simeão, homem zeloso e conhecedor da palavra de Deus, entendia que o propósito da vinda do Cristo era para a salvação de todos os povos, que é luz para os gentios do mundo inteiro. E Simeão, ele teve a honra de ver o Salvador. Ele basicamente diz: Deus, pode me levar agora, meus olhos contemplaram o Cristo, o Salvador do mundo. Mais tarde, já quando Jesus havia iniciado seu ministério na terra, em uma ocasião que ele se encontrava com Nicodemos, um fariseu e mestre da lei, Jesus ele passa a explicar sobre algumas coisas do reino de Deus, e Jesus também fala sobre o seu propósito na terra. E na passagem a seguir nós lemos João capítulo 3, a partir do versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crê não
não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem não crê é julgado, mas quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome unigênito do Filho de Deus. Aqui o próprio Jesus disse essas palavras, explicando o que haveria de acontecer e o alcance do seu ato expiatório. Jesus afirma ter vindo ao mundo para salvar o mundo inteiro, todos os povos, todo aquele que nele crê. Jesus não restringe o seu propósito de sua vinda ao povo específico. Muçulmanos, normalmente, por não entenderem quem é e o propósito do Cristo, e também para tentarem forçar a narrativa da crença deles, distorcem a Bíblia e tentam usar passagens fora de contexto para tentar dizer que o propósito de Jesus é unicamente para com os judeus. Porém, como vimos nessas e há várias outras passagens, o propósito de Cristo é amplo e ele é global. Agora que vimos brevemente quem é Cristo e seu propósito, vamos olhar quem são os cristãos. Jesus, durante o seu ministério, fez inúmeros milagres, atos de maravilhas, e Jesus fez tudo isso para provar quem ele dizia ser. Jesus ele formou discípulos, ensinou-os, preparou-os, habilitou-os e capacitou-os para uma obra. Essa obra é a obra de propagar a mesma mensagem que Jesus ensinou, fazer os mesmos atos que ele fez, anunciar o reino de Deus e a salvação em Cristo, e também fazer mais discípulos para que essa mensagem se perpetuasse e propagasse por todo o mundo. Entre as diversas passagens, vamos ver alguns exemplos. Em Mateus 24:14, diz: "Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações. Então virá o fim." Mateus 28:19. "Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos." A passagem é bem clara, a ordem de Jesus é de fazer discípulos por todo o mundo, levar a mensagem do Evangelho ao mundo inteiro. Similarmente, vemos em Marcos 16:15. E disse-lhe Jesus, "Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Imporão as mãos aos enfermos, e estes serão curados." Jesus ordena pregar o evangelho a toda criatura do mundo e diz que os sinais de maravilhas acompanharão os que creem. Em Atos 1:8, Jesus diz: "Mas recebeis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra." João 8:12. Então Jesus voltou a falar-lhes: "Eu sou a luz do mundo. Quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida." João 12:26. "Se alguém quiser me servir, siga-me. Onde eu estiver, lá também estará o meu servo. Se alguém me serve, o Pai o honra." Jesus aqui disse é a luz do mundo inteiro, e quem seguir ele não andará em trevas. Jesus não restringe o acesso à luz a apenas um povo específico. E vai mais além. Aquele que servir e o seguir será honrado pelo Pai. Isso é muito forte. Há várias outras passagens mostrando que Cristo é a salvação para o mundo inteiro e que os discípulos deveriam fazer discípulos pelo mundo e os discípulos dos discípulos fazerem mais discípulos, obedecendo este mandamento e praticando até o fim. Mas eu vou citar apenas mais uma passagem que fala da universalidade da fé cristã. Está em Apocalipse capítulo 5, a partir do versículo 8 diz: "E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo:
Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto com o teu sangue e compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre toda a terra. Então aqui está muito claro essa passagem, eu não preciso nem explicar o que está falando, né? Mas agora vamos ver a grande diferença do que eu disse anteriormente. Lembra que eu disse que o cristianismo não é movido por rótulos? Vamos ver algumas passagens. 1 João, capítulo 3, versos 8 a 10. Quem comete o pecado é o diabo, porque o diabo peca desde um princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. João, capítulo 13, versos 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Em Mateus capítulo 7, dos versículos 13 ao 24, Jesus ele diz que pelos frutos poderemos distinguir duas classes de pessoas diferentes. E Jesus ainda usa um exemplo de um falso profeta, que por ser falso, logicamente, produz frutos ruins. E Jesus, em contraste, apresenta aquele que obedece às suas palavras e a põe em prática e irá produzir bons frutos. Aqui, no caso, frutos se refere às ações, às obras, à maneira de agir dos cristãos. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Mateus 7:20. Então, como é mesmo que Jesus disse que seus seguidores serão conhecidos? Jesus, por acaso, cria um rótulo? Por acaso Jesus enfatiza um rótulo? Claro que não. Rótulos não provam absolutamente nada. O que Jesus enfatiza são as práticas e não o falar. Ele diz que seremos conhecidos como seus seguidores pelas práticas de seus mandamentos. Agora, sobre a significância da palavra cristão, o que podemos ver sobre isso? A palavra cristão no grego, cristianos, vem da palavra Christos. Cristão significa aquele do partido de Cristo ou aquele que segue Cristo. O uso do termo cristão foi registrado pela primeira vez em Atos, capítulo 11, do versículo 19 a 30, e tudo indica, como aparece em Atos 26, 28 e 1 Pedro 4, 16, este nome foi usado pelos gentios para se referir aos cristãos, aos seguidores de Cristo. Ou seja, não foram os próprios seguidores de Cristo que criou essa nomenclatura. Independente disso, não muda o fato de que seguidores de Cristo são seguidores de Cristo. Já no Islã, podemos perceber algo bem curioso. Essa tática que Muhammad usou para criar certos fundamentos de sua religião, como a superenfatização dos rótulos islâmicos e a enfatização destes como verdadeiro, me parece mais uma tática psicológica conhecida como efeito da verdade ilusória. É onde uma pessoa ela repete uma mentira tanto que essa mentira eventualmente se torna verdade na mente das pessoas. E pelo fato de Muhammad nem Alá nunca terem conseguido provar quem diziam ser, essa técnica parece ter sido muito bem aplicada e usada por Muhammad, pois essa era a única coisa que ele podia fazer. Então, qual é a conclusão? Cristo fez discípulos e seguidores? Sim. Para uma pessoa seguir a Cristo, ele precisava adquirir um rótulo específico, ou ser de uma nação específica, ou falar um idioma específico? Não. Quais eram os critérios para se tornar um seguidor de Cristo? Crer nele, em tua palavra, em seus mandamentos, em suas instruções e colocá-las em práticas. Cristo mandou propagar o evangelho por todo o mundo até os fins dos tempos? Sim. O seguidor de Cristo seria conhecido por um rótulo? Não. O seguidor de Cristo seria conhecido pelas suas práticas, seus frutos? Sim. Cristão significa seguidor de Cristo? Sim. Pronto, então pronto. Caso encerrado, não há o que discutir. Com isso, deu para você notar que essa objeção de muçulmanos como o Sheikh Abdul e a caravana de Dawa não faz o menor sentido?
que Jesus Cristo não foi cristão, assim como os seus discípulos também não eram cristãos. Chega a ser cômico essa objeção. O que podemos concluir é que líderes islâmicos utilizam táticas de desinformação e distorção dos fatos utilizando falácias para enganar as pessoas. Se o termo cristão te incomoda tanto, então chame-nos de seguidores de Cristo, pois é exatamente isso que somos. E é isso que a palavra cristão significa. E foi exatamente essa a ordem que Jesus deu a seus discípulos, e por todo mundo fazer discípulos. Então, os apóstolos eram cristãos? Bem, pela definição da palavra, sim, absolutamente, eles seguiam a Cristo. E Jesus? Ora, Jesus é o próprio Cristo. Santo Agostinho, no seu sermão de número 26, ele diz: Cristo não é chamado Cristo a partir dos cristãos, mas os cristãos a partir de Cristo. Então, muçulmanos, essa falácia é um dos argumentos mais fracos que vocês podem usar contra o cristianismo. Antes de eu finalizar este vídeo, eu gostaria de citar 2 textos para mostrar um contraste entre o Islã e a sã doutrina de Deus. Lembra que eu mostrei no início certos aspectos do Islã que foram importados do paganismo, como a adoração de pedras, a adoração aos montes, que são símbolos islâmicos? Lactâncio, um dos pais da igreja, no 3º século ele escreve: É evidente que aqueles que fazem orações aos mortos, ou veneram a terra, ou oferecem suas almas aos espíritos imundos, não agindo como se tornando homens, eles vão sofrer punição por sua impiedade e culpa que, rebelando-se contra Deus, o Pai da raça humana, se comprometeram com ritos inexpiáveis e violaram toda a lei sagrada. Veja a direta ligação disso que ele fala com as práticas pagãs árabes de adoração à terra, pedras e montes, e posteriormente islâmicas, referindo à Pedra Negra do Kaaba e aos montes de Safa e Marwa. Pedras não eram adoradas somente na Arábia. No mundo greco-romano também existia adoração a pedras. Em um dos maiores templos pagãos da antiguidade, em Éfeso, encontrava-se a deusa Diana, que também era uma pedra vinda do espaço, assim como a Pedra Negra do Kaaba, porém maior. Pedras, por serem objeto de adoração, constituem-se em uma imagem de adoração. Veja o que Lactâncio diz sobre a adoração de imagens. Portanto, é indubitável que não há religião onde quer que haja uma imagem, pois se a religião consiste de coisas divinas e não há nada de divino exceto nas coisas celestiais, segue-se que as imagens são sem religião, porque não pode haver nada celestial naquilo que é feito da terra. E isso, de fato, pode ser claro para um homem sábio, pelo próprio nome, pois o que quer que seja uma imitação deve necessariamente ser falso. Nem nada pode receber o nome de um verdadeiro objeto que falsifica a verdade por engano e imitação. Mas se toda imitação não é particularmente um assunto sério, mas como se fosse um esporte e uma piada, então não há religião nas imagens, mas sim uma imitação da religião. Com isso, podemos ver que o Islã nada mais é do que um paganismo 2.0. Sai da frente, Satanás! Com isso, eu termino por aqui. E para os seguidores do canal, eu peço desculpas na demora em postar novos conteúdos. Tempo livre para mim tem sido algo muito escasso ultimamente, muitos afazeres no dia a dia, mas eu vou estar me esforçando para soltar mais conteúdos mais frequentemente. Fique ligado no canal, pois também temos colaboradores que estão ajudando com ótimos vídeos. Então compartilhe, inscreva-se no canal se você não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações de quando tiver um novo vídeo. Obrigado por assistir até o final e Deus abençoe a todos.